Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, de 23 de setembro. O Ibovespa apresentou uma queda de 0,49%, um candle de indefinição, mas permanecendo aí abaixo do suporte anterior, 56.666 pontos. Segue aí apresentando, aí, no meu entender, por mais que aqui tenha um candle de indefinição, um viés de baixa, para anular essa expectativa de vir aqui testar a zona de suporte na faixa dos 55.600 pontos a 55.200, 55.300, teria que voltar aí olhando para o G60, que é basicamente superar a máxima do pregão de hoje, gerar aqui um fundo duplo aqui confirmar um fundo duplo aqui nessa região que se encontra atualmente em Ibovespa. E isso seria superar 53.332. Enquanto não gerar essa sinalização um pouco mais positiva, fechar no G60 acima desse patamar e gerar nova máxima, segue com viés aí apontando de baixa, apontando para esse nível de suporte já comentado. PETR4 no pregão de hoje apresentou queda de 2,23%, ameaçou subir, abriu em queda, ameaçou subir, foi lá, fez nova máxima, fechou o gap e fechou mais próximo da mínima. Então, é um ativo que já montou um pivô de baixa, não chegou a fechar abaixo ali do fundo anterior, mas por enquanto, olhando para o G60, vendo o que está acontecendo ali no G60, ainda vejo uma chance maior, na minha leitura, a chance maior da ação perder a mínima do pregão desse martelo aqui, caminhando ali para um nível de suporte um pouco mais relevante na faixa dos R$19. E aí abriria a possibilidade de se pensar em alguma venda na perda aí dos R$19,90, uma possível venda na perda dos R$19,90, pensando um pouco mais ou em day trade ou de um pregão para o outro, uma operação um pouco mais rápida na ponta vendedora em cima de Petro. Na ponta compradora, só se a ação abre aqui subindo, e aí tentaria trabalhar com compra de fundo ascendente de day trade no gráfico de 10 ou 15 minutos. Swing trade eu ainda não observo entrada para a ação. Vale 5. Vale 5 candle de indefinição no pregão de hoje, com alta de 0,71%, depois de um forte movimento de baixo, chamado aqui Harami Cross, ou arame, mas principalmente Harami Cross, um doji aqui dentro do corpo do candle anterior, um padrão de reversão dos candles, uma sinalização de ter essa reversão desse movimento de baixo, não da tendência, mas desse movimento de baixo para um movimento aqui de alta, seria a superação da máxima de hoje de 24,23, o que apontaria para um teste de uma resistência ali na faixa dos 24,52, primeiro nível de resistência, e os outros já cheguei a comentar no último pregão, 24,80 até a região de 24,90. Mas mesmo assim ainda apresenta ali fraqueza nesse movimento de subida. Por isso a superação da máxima do pregão de hoje seria de certa forma relevante pela formação de um pivô de alta no gráfico de 60 minutos. Olhando agora para MRFG3, se destacou dentro do pregão com alta de 3,96%, principalmente na questão do destaque de ter feito ali um movimento consistente para cima no gráfico ali de 60 minutos, um pregão revertendo ali as três primeiras horas de pregão. A primeira hora de pregão foi até de alta, aí veio para baixo, montou o pivô de baixo, reverteu completamente essa perspectiva deixada aqui nessa formação de pivô de baixo. Então é algo positivo que traz uma chance de dar continuidade ao movimento de subida nos próximos pregões. Só que aqui teria que atuar contra a tendência, se for para comprar aqui na superação da máxima desse candle, um engolfo de alta, com stop abaixo da mínima dele, o objetivo dessa operação numa relação risco-ganho de 1 para 1 vai ficar aqui bem próximo da máxima desse topo, localizada aqui no 7,36, o objetivo ficaria em torno de 7,35, 7,33. Então, um risco um pouco maior nessa posição, já por não ser a favor de uma tendência na MFG3, a não ser a favor da tendência de alta ali do gráfico semanal. Ou então, o mais interessante seria se a ação, depois desse movimento de subida, ameaça queda no próximo pregão, vamos supor que o mercado abra caindo no pregão dessa quarta-feira, a ação vem aqui para baixo, consegue se sustentar, usar ali uma região de antiga resistência em torno de 6,65 como suporte, 6,68 a 6,65 como suporte, pode apresentar uma situação de entrada de fundo ascendente no gráfico de 60 minutos, tentando botar um stop mais curto e tentando pegar um movimento de subida que possa vir a testar suas próximas resistências, inicialmente aí na faixa de R$
16 centavos, tem R$7 número redondo, mas depois na faixa de 7,16 e depois acima disso 7,36. CEMIG 4 chegou a gerar, para quem está comprando contra, fazendo a compra contra a tendência aqui de um movimento mais esticado para baixo, chegou a gerar entrada, seja ali como eu comentei ontem, na superação dos 15,41 ou aqui na superação de 15,50, em 15,51. Então, pelo pregão de hoje, deu uma amarrada após a primeira hora de pregão, mas ainda apresenta uma expectativa para cima. Caso volte a fechar no G60 para baixo dos R$15,40, principalmente com nova mínima, ela começa a abortar essa expectativa de repique de alta e com chance aí de voltar para baixo mesmo, possível perda dos 15,25, que seria já um ponto relevante de se posicionar um stop aí um stop loss, subir o stop loss aqui para a faixa dos 15,24 de uma compra contra a tendência. A outra situação de ainda tentar uma compra, seja de day trade ou tentando estender para um próximo pregão, seria no rompimento aqui dos R$15,67 a partir do próximo pregão. BBTG11 perdeu outro ativo de destaque, só que agora para baixo, gerou um pivô de baixa no pregão de hoje. E se a gente olhar de forma resumida aqui os movimentos, traçando aqui os principais movimentos do ativo, a gente tem uma formação semelhante de um ombro, cabeça a ombro, a de um ombro, cabeça a ombro aqui nessa ação, sendo confirmado no pregão de hoje. Então a perda da mínima do pregão de hoje reforça a chance dessa tendência de baixa e a projeção, se pegar essa altura aqui desse topo da máxima até o ponto da linha de pescoço, a ação tenderia a buscar um valor ali na região dos 32,13. Tá? Só botando ali no olho, tende até a ser mais abaixo desse patamar. Mas enfim, tem como próximo suporte aqui a região de 34,09 e abaixo disso, um pouco mais relevante, já fica lá mais para a faixa dos 33,43 até a mínima 32,93. Elet 6, mais um ativo também que perde dois fundos anteriores, depois de ter feito já topo descendente, confirma a tendência de baixa já feita no pregão de ontem e gerando nova mínima no pregão de hoje, apontando para o suporte aqui na faixa dos R$10,05 a R$10, e depois disso tem um gap ainda aberto 9,87. Depois desse suporte aí a próximo nível um pouco mais relevante, olhando até com um zoom menor aqui, a gente teria em torno de 9,50 o próximo nível de suporte da Elet 6. Então ativo que vai apontando aí para baixo, sem ter uma situação clara de entrada, um cenário gráfico que traga alguma situação de compra nesse papel para swing trade. PECAR 4, estou citando alguns papéis. O que está acontecendo com o mercado de maneira geral? Né? Perdendo ali fundos anteriores. Primeiro tentou se sustentar acima de um fundo anterior. Vários ativos tentaram fazer isso, mas não estão conseguindo. Então a PECAR 4 montou também um pivô de baixa. Se olharmos aqui de forma resumida, essa formação aqui seria algo semelhante também a um ombro, cabeça a ombro. Então, mais um ativo que confirma essa formação e traz aí um viés de baixa no curto prazo. O próximo suporte um pouco mais relevante fica aqui nesse topo anterior, em torno de R$ 106,30, e depois nesse fundo aqui em R$ 103,37. E pensando ainda em alguma situação de tentou se recuperar e não consegue se recuperar e pode perder aí o suporte anterior, a YouTube 4 seria uma dessas situações de possível tentar venda ali de um pregão para o outro. Assim como eu comentei na PETR4, seria aqui na perda da mínima de hoje, em 36,78, tentando ali buscar um objetivo mais para a faixa dos R$ 36,00, um nível de suporte um pouco mais relevante para a YouTube 4. Depois dela ter tentado ensaiar aqui um fundo ascendente, bateu no gap e perdeu força, olhando para o gráfico intraday. E a outra ação dentro dos bancos também, a outra parceira aqui, BBDC4, da mesma forma, foi lá, fechou o gap, perdeu força, não conseguiu ficar acima do gap, que é a resistência aqui na faixa dos 37,87. A perda da mínima de hoje, 37,10, reforça uma chance aí de possível perda desse fundo aqui em 36,71. E aí, abaixo desse suporte 36,71, um ponto um pouco mais relevante de suporte para essa ação fica lá na faixa dos 35,75 em Bradesco. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.